Setembro 29, lendo a história de Deus. Neemias 8a 10. Neemias 8. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então, eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram o livro da lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazerem cabanas, conforme está escrito. Então, o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, à porta das águas, e na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia, conforme prescrito. Neemias 9. Os israelitas confessam seus pecados. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Ficaram em pé
onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas daquele dia, e passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quinani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levante-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que o trouxe de Ur dos caldeus. Ele deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Viste o sofrimento dos teus antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem em terra seca, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhe falaste. Deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu, na sede, tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, com a mão levantada, juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro, disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando preferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Sehom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens,
poços já escavados, vinhas, olivas e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido de que se voltassem para ti, eles profeririam blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus, tu os ouviste. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Tão logo, porém, voltaram a ter paz. De novo faziam o que era mal diante de ti. Então, tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia, voltaram as costas para ti. Tornaram-se obstinados e recusaram-se a ouvir-te. Durante muitos anos, foste paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos destas terras. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente à tua aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando foste infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem aos testemunhos com que os advertiste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. O acordo do povo. Em vista disto, estamos fazendo um acordo, por escrito, e assinado pelos nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Neemias 10. Esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulom, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. Dos levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os seus parentes: Sebanias, Odias, Quilita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo: Parós, Paote, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bizai, Arife, Anatote, Nibai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã,
Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Alués, Pileá, Sabeque, Reum, Azabna, Mazéias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos daquelas terras por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas com idade suficiente para discernir, agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e com juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e estatutos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos desta terra, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos dessa terra trouxeram mercadorias ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa sagrada, não compraremos deles nesses dias. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 do ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para pão consagrado, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação para Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primogênito dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, até mesmo os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.